Olá, amigos. Sou o THC para você, do Plantar para Não Comprar. Hoje eu vou falar agora um momento com vocês sobre a desmistificação da maconha, né? Muitos dos senhores querem utilizar a famosa cannabis medicinal e muitas vezes se confrontam aí com a questão da maconha, né? O nome maconha é um pouco pejorativo, né? Pelo ma, traz uma impressão pesada pra gente, pejorativa, vamos dizer assim, negativa. E quando se fala cannabis medicinal, a gente acaba por, vamos dizer assim, abrir a guarda ou sentir-se mais guarnecido ou protegido por uma situação hipotética até. Porque o que quer dizer mesmo a palavra cannabis medicinal ou maconha, né? Que não seja a descrição da planta. A gente está falando da mesma planta. A mesma planta que a maconha é a mesma planta da cannabis medicinal. Bom, as pessoas que precisam da cannabis medicinal precisam ter a segurança de que estão utilizando um produto, que estão utilizando uma substância que não as vicie ou que não as deixe como um drogado. Embora podemos dizer que ao se ingerir qualquer comprimido para dor de cabeça, você está se drogando. Ao ingerir uma Coca-Cola, você está se drogando. É uma droga, Coca-Cola, com certeza, porque tem um açúcar. O açúcar é uma droga. Por que é droga? Porque tem a manipulação de químicos, né? Tem todo um processamento, uma transformação de matéria-prima em produto final. Então, consequentemente, é uma droga. Se você ingere açúcar, você está ingerindo com uma parcela de droga, que é essa mistura. O remédio é uma droga, a cannabis é uma droga, a cocaína é uma droga, né? E é um nome em si. Agora, o contexto da situação, o contexto da droga é que é o importante. Como é que ela influencia na pessoa, né? Como é esse negócio da maconha na vida do cidadão? Por que é que todos os cidadãos têm, a maioria, né, 90% dos brasileiros, vamos dizer, porque temos aí uns 15 milhões de usuários, né? A maioria dos brasileiros acham que quem usa maconha é bandido. Isso está errado. Isso é um equívoco. É uma maneira errada de pensar, de analisar. Da onde se tirou essa prerrogativa? Da onde se tirou essa ideia que quem usa maconha é bandido? Isso é uma informação que vem passando de pai para filho, né, de uma sociedade que não tem informação. Na época dos meus pais, né, vamos dizer em 1970, 1980, não existia internet, nem telefone direito existia. A comunicação que existia era através do rádio e algumas casas tinham televisão. E como é que meu pai ou meu avô negativavam a cannabis? Por quê? Primeiro por causa da situação aí da época civil, né, que a gente estava no militarismo, no golpe de 64, aquela repressão toda. Então aqui no Brasil, qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa fora de um padrão militar era taxado como um banido da sociedade, um bandido, né? Quanto mais alguém que usasse cannabis recreativamente. Então esse peso do militarismo banalizou demais o usuário da cannabis. Tornou ele um bandido mais fictício, porque na verdade não tem isso. Quem usa cannabis, a usa em função do bem-estar. Não é a cannabis que faz o bandido. O bandido, quem faz ele é o caráter. Para quem é espiritualista, ele já vem negociado lá de cima para encarnar como bandido. Para quem é cético ou não acredita nessas coisas, o que faz um bandido ter ações de violência e tudo mais é o caráter dele. É a criação que ele pegou na fase de criança, na infância, com o pai e com a mãe, se os teve, né? Caso não tenha, com o padrasto, com a madrasta, com onde é que ele esteja. onde quer que eles tenham sido criados, porque a gente vê esse problema maior nas periferias, né? Essa discriminação, porque ali a vida é mais difícil, né?
a vida social é mais difícil. Não tem a ver com a maconha. A maconha é uma planta milenar. Milenar. Tem relatos dela nesse livro, na Bíblia, nos livros de medicina. Era comercializada no mundo inteiro como medicina até 1940, 1945. Então, podem ter segurança de que essa negatividade da cannabis, que é apresentada aos senhores, que está intrínseco dentro de vocês, que vocês olham na televisão e falam, apreensão de tantas toneladas de maconha, apreensão de maconheiro, preso bandido, e aí de repente o bandido fala, eu fumei maconha, para poder justificar o que? Um ato de violência, um estupro, né? Ou um assassinato, um roubo, um latrocínio, ou um furto, qualquer que seja o delito, para ele é mais simples se disser que ele estava drogado. Mas não é real, isso é papo torto. Na verdade, a maconha não leva ninguém a fazer a violência, a cometer crimes. Eu uso cannabis há 40 anos. 40 anos da minha vida fumando cannabis. Ela nunca me causou essa situação de me tornar um bandido, de me tirar de um caminho que eu escolhi para minha vida. Pelo contrário, eu sempre achei a cannabis uma substância muito boa para o meu ser, para a minha pessoa, e não compreendia porque meus parentes, meus tios, às vezes, avós, pais, negativavam. Falar, o Sérgio não presta, né? O Sérgio é um maconheiro. Quer dizer, essa pejorativo só desqualifica uma situação no meio da sociedade, porque o ser humano mesmo é o mesmo, é o caráter dele, é a criação de pai e de mãe, né? É o amparo que ele teve ali na infância. Então não tem nada a ver com a maconha. Senhores que querem utilizar a cannabis, a maconha medicinal, tenham essa noção de que ela jamais será algo que seja pejorativo, que faça mal ao ser humano, que faça mal ao seu filho, a você ou ao seu pai por usá-la medicinalmente. A maconha estimula os bons sentimentos, ela não estimula os maus sentimentos. Quando a gente usa a cannabis, ela está em cima dessa linha dos hormônios endorfina, serotonina, são os hormônios do prazer, né, da felicidade. Então quando você usa a cannabis, você está querendo o quê? Amplificar algumas sensações. Nada mais que isso, potencializar os seus momentos de curtição, de alegria, de prazer, né? Então quando a gente está tendo uma tarefa que é ruim, difícil para fazer, a gente não usa a cannabis. Porque ela vai me dar que eu não vou fazer aquela coisa ruim que eu não gosto de fazer, entendeu? Por isso tem o pejorativo dos jovens, né? Que batem de frente com os pais aí. O pai está em casa, o jovem está na rua. Ele não consegue crescer ao lado do pai para pegar os exemplos nessa puberdade aí da juventude e acaba sendo criado pelo traficante ou pelos amigos malucão na rua. O ruim do uso da cannabis na juventude em fumar é justamente isso, né? Desviar ele do meio da proximidade dos pais, para que ele possa usar como exemplos para a formatação da personalidade, né? E conviver no meio, às vezes, onde tem tráfico, onde tem concorrência sobre as coisas, onde é apurado demais o alfa da pessoa, do jovem, é ruim. Por isso que o pai tem que estar sempre amigo do filho nas questões da usabilidade de drogas. Porque a primeira coisa que o jovem vê na vida é a família usando o álcool. Ou seja no Natal, ou seja nas festas de fim de ano, ou seja nos aniversários. Essa é a porta de entrada para todas as outras substâncias que a pessoa resolva utilizar, e ela está no direito de querer usar, ela está no direito, a vida é dela, o corpo é dela. Então, eu digo aos senhores, cannabis medicinal é altamente recomendável, salva vidas e não tem nada de pejorativo. A companhia das pessoas que estão envolvidas com a cannabis também não quer dizer que as pessoas estão envolvidas com pessoas ruins. Muito pelo contrário. As pessoas que usam cannabis sempre têm um senso comum. Tem um respeito pelo próximo, consideração pela natureza, respeito aos animais, considera já, tem amor, one love. Então é isso aí. Cannabis não faz mal. Cannabis não destrói vidas. Cannabis não vicia. O que é o vício?
é a vontade de fazer as coisas que a gente gosta. Escovar os dentes, tomar um banho. Fica 2 dias sem tomar banho, você começa a passar mal. Precisa tomar um banho, precisa tomar um banho. Escova os dentes, você fica sem escovar os dentes, pra você ver, 3 dias. Parece que já tem um crocodilo morto na sua boca, você quer escovar os dentes. Isso é um vício, não é? É um hábito que a gente gosta e é salutar. Cannabis é um hábito salutar. As pessoas só precisam de orientação e ajuda para poder entender que não podem carregar um fardo achando que está usando a cannabis e está sendo uma pessoa do mal, ilegal, negativa. Então, mudem os seus paradigmas. A cultura precisa disso. Não se altera nada numa cultura sem a mudança de paradigmas, sem a mudança nos seus conceitos pessoais sobre questões como a cannabis. O Brasil precisa da cannabis descriminalizada. O mundo precisa da cannabis descriminalizada. 60 milhões de brasileiros precisam da cannabis medicinal, plantada no quintal, para não ter que comprar um medicamento. São doenças fim, vai do início ao fim da vida. Plantar para não comprar. É simples. Tamo junto. THC para você. Estou presente no Brasil aí, lutando pela descriminalização da cannabis medicinal, recreativa, da cannabis. Plantar para não comprar. Muito obrigado.